Dia 27 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 22.22, 22, 16, Marcos 9, 1, 29, Salmos 43, 1, 5 e Provérbios 10 horas e 18. Levítico 22.22, 22, 16. Levítico 22.22, 27. Versículo 22. Obedeçam a todos os meus decretos e as minhas ordenanças e pratiquem-nos, para que a terra para a qual os estou levando não os vomite. Versículo 23. Não vivam de acordo com os costumes das nações que vou expulsar de diante de vocês, porque elas praticaram todas essas coisas, e eu as abominei. Versículo 24. Mas a vocês eu disse, vocês tomarão posse da terra delas, eu a darei a vocês como herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos demais povos. Versículo 25. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, e entre aves impuras e puras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que se move rente ao chão, os quais separei como impuros para vocês. Versículo 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Versículo 27. O homem ou a mulher que consultar os mortos por meio de médiuns ou espíritas terá que ser morto. Será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Levítico 21, 24. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés, diga aos sacerdotes, filhos de Arão, um sacerdote não se tornará impuro por causa de um morto em seu povo. Versículo 2. Exceto por um parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão. Versículo 3. Ou irmã virgem, que dependa dele, por não ter marido. Por ela, ele poderá tornar-se impuro. Versículo 4. Não se contaminará por causa de um parente casado, para não profanar-se. Versículo 5. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem as bordas da barba, nem farão cortes no corpo. Versículo 6. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome de Deus, pois apresentam as ofertas preparadas no fogo para o Senhor. Eles são santos. Versículo 7. Não se casarão com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher repudiada pelo marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Versículo 8. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Será santo para vocês, porque eu, o Senhor, sou santo e o santifico. Versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desorar tornando-se prostituta, profanará seu pai. Será queimada. Versículo 10. O sumo sacerdote, cuja unção consagrou, usará as vestes sagradas. Não deixará o cabelo despenteado, nem rasgará as suas vestes. Versículo 11. Não se aproximará de cadáver algum, nem por causa de seu pai ou mãe se tornará impuro. Versículo 12. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Ele se casará com uma mulher virgem. Versículo 14. Não se casará com viúva, divorciada ou mulher desonrada, mas apenas com uma virgem do seu povo. Versículo 15. Para não profanar sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor, que o santifico. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés. Versículo 17. Diga a Arão, nenhum dos seus descendentes, em qualquer geração, que tiver defeito físico poderá aproximar-se para oferecer o alimento do seu Deus. Versículo 18. Nenhum homem com defeito poderá aproximar-se, cego, aleijado, deformado. Versículo 19. Quebrado de pé ou de mão. Versículo 20. Corcunda, anão, com doença nos olhos, sarna ou erupção cutânea, ou que tiver os testículos esmagados. Versículo 21. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver defeito se aproximará para apresentar ofertas preparadas no fogo ao Senhor. Tem defeito, não se aproximará para oferecer o alimento do seu Deus. Versículo 22. Poderá comer do alimento do seu Deus, tanto das coisas santíssimas como das santas. Versículo 23. Mas, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para não profanar o meu santuário. Eu sou o Senhor, que o santifico. Versículo 24. Moisés transmitiu isso a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Levítico 22, 16. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga a Arão e a seus filhos que tratem com cuidado as coisas sagradas que os israelitas me consagram, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Versículo 3. Diga-lhes, nas suas gerações, se algum dos seus descendentes, estando impuro, se aproximar das coisas sagradas que os israelitas consagram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Versículo 4. Nenhum descendente de Arão que tiver lepra ou fluxo corporal comerá das coisas sagradas até se purificar. Quem tocar em algo impuro por causa de um cadáver, ou tiver uma emissão seminal. Versículo 5. Ou tocar em qualquer criatura que o torne impuro, ou em alguém que o torne impuro por qualquer impureza. Versículo 6. Ficará impuro até a tarde e não comerá das coisas sagradas sem antes se banhar. Versículo 7. Quando o sol se puser, estará puro, então poderá comer das coisas sagradas, pois são seu alimento.
Versículo 8. Não comerá animal encontrado morto ou despedaçado, para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Versículo 9. Obedeçam aos meus mandamentos, para que não carreguem pecado por causa deles e morram por profaná-los. Eu sou o Senhor, que os santifico. Versículo 10. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote ou trabalhador contratado não comerá delas. Versículo 11. Mas, se o sacerdote comprar alguém com o seu dinheiro, esse poderá comer delas, assim como os nascidos na sua casa. Versículo 12. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, não comerá das contribuições das coisas sagradas. Versículo 13. Se a filha de um sacerdote ficar viúva ou for repudiada, sem ter filhos, e voltar à casa do pai como na sua juventude, poderá comer do alimento do seu pai, mas nenhum estranho comerá dele. Versículo 14. Se alguém comer inadvertidamente uma coisa sagrada, restituirá ao sacerdote o valor da coisa sagrada, acrescentando um quinto. Versículo 15. Os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os israelitas trouxerem ao Senhor. Versículo 16. Permitindo que eles carreguem a culpa da restituição ao comerem das coisas sagradas. Eu sou o Senhor, que os santifico. Marcos 9:1-29. Marcos 9:1-13. Versículo 1. E Jesus lhes disse: Garanto que alguns do que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Versículo 3. Suas roupas se tornaram resplandecentes, de brancura tal como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Versículo 4. E apareceram diante deles Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Versículo 5. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Versículo 6. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Versículo 7. A seguir, apareceu uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Versículo 8. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Versículo 11. E perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 12. Ele respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Versículo 13. Mas eu lhes digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Marcos 9:14-29. Versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Versículo 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Versículo 16. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está possesso de um espírito que o impede de falar. Versículo 18. Onde quer que o apanhe, jogo no chão. Ele espuma pela boca, rende os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 19. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Versículo 20. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo isso lhe acontece? Desde a infância, respondeu ele. Versículo 22. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Versículo 25. Quando Jesus viu que a multidão se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. Versículo 26. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Versículo 27. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Versículo 28. Depois de Jesus entrar em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo 29. Ele respondeu: Essa espécie só sai por meio de oração e jejum. Salmos 43, 1-5. Versículo 1. Faz-me justiça,
ó Deus, e defende minha causa contra uma nação infiel. Livra-me dos homens fraudulentos e maus. Versículo 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo andar pranteando, oprimido pelo inimigo. Versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Versículo 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Provérbios 10:18. Versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.